Um dos maiores grupos de teatro do Brasil, o Tapa está completando 45 anos. E o presente é para o público. Tio Vânia está em cartaz no Sesc Santana com uma montagem memorável. Nós conversamos com os atores e com o diretor e você vai ver isso agora. Eduardo, comemorar os 45 anos do Grupo Tapa com o Tio Vânia é exemplar, na minha opinião. Mas por que exatamente o Tio Vânia? Olha, primeiro sim, ele não é fruto da comemoração. Ele ser feito nesse momento é pelas trapaças da sorte. Nós temos esse projeto ganho o PROAC logo depois da pandemia. Então nós tínhamos 2 anos para realizar. E aí foram acontecendo uma série de coisas, nós também tínhamos o Freud para realizar, a aliança combinou. Vamos fazer, que ia ser 60 anos de aliança. Vocês estreiam em janeiro, que como foi a estreia do Jardim das Cerejeiras, que foi um grande sucesso, então foi muito mais em função da aliança do que os 45 anos de Tapa. Entendi. E aí, com a perda da aliança, nós viemos aqui para o Sesc, né? Viemos pedir acolhida, eles nos acolheram muito bem, porque a aliança fechou em setembro. Até setembro nós estávamos achando que íamos estrear em janeiro. E aí começou a coincidir com os 45 anos. Então, agora, isso é sobre o móvel da comemoração, sobre o Tio Vânia, né? Posso continuar disso? Por favor. Tio Vânia nasceu exatamente quando nós fizemos o Jardim. Por que nós fizemos o Jardim naquele momento? Nós estávamos numa situação financeira super precária. E aí nós ganhamos um projeto para o Jardim e a gente escolheu pelo seguinte: nós vamos fechar o Tapa com chave de ouro. Uma peça que fala da ruína. E na verdade isso já aconteceu algumas vezes no Tapa. A gente achando que ia fechar as portas, e um sucesso nos salvou. O sucesso do Jardim nos salvou. O sucesso da bilheteria. Né? Então nos deu fôlego e aí as coisas foram acontecendo. Mas durante o Jardim nós fizemos um ciclo de leituras das grandes peças do Tchekov todas. E aí deu uma luz que a gente tinha um elenco para fazer Tio Vânia. Né? Eu acho que isso sempre foram as motivações do Tapa, dentro de várias questões, de textos que a gente gosta, de textos que são oportunos no momento que a gente está vivendo, mas de ter a equipe para fazer. É aquilo que eu digo: não monte Medéia se não tem ator para fazer Medéia. Não monte Hamlet se não tem ator. Mas não é só o Hamlet, é o entorno. Porque no Brasil, às vezes, acontece muito isso. A pessoa tem um protagonista, mas não tem um entorno. Então, quem é Gertrude, quem é Rei Cláudio? E aí fica um arremedo. Né? Nós tínhamos um elenco para fazer o Vânia, e aí me deu... Aí são outras coisas, não sei se você quer perguntar ou quer que eu continue falando. Eu ia te perguntar, Tchekov, sempre é fascinante. Você o vê ainda como o mais expressivo autor dramático daquela pleiade de Russo? Olha, eu dei uns cursos recentemente sobre dramaturgia e eu digo o seguinte: sem dúvida, os russos ele é o mais importante, não tem dramaturgo, né? Existem 3 grandes movimentos na história da dramaturgia. Pessoas que criaram alguma coisa que não existia antes e que a sucessão não conseguiu se equiparar. Então, são os gregos, se inventaram uma coisa que não existia. Depois, o que vai acontecer com Shakespeare, a partir dos elisabetanos, e depois com os russos, que aí o Tchekov é a quintessência dessa expressão. Né? O teatro não teve mais nada que acontecesse com essa dimensão ainda. Autores excepcionais, Pirandello, Beckett, não é isso que a gente está falando. Mas a sucessão de Tchekov, tudo que você vê de alguma maneira é um cover mais frágil. E o que ele escreveu não existiu antecedente. Turgenev talvez tenha influenciado, uma mistura de Turgenev com alguns autores russos, mas o que aconteceu com o Tchekov de maneira única. Então, eu acho que ele é único como um movimento histórico. Essas 3 culturas também, o
teatro foi uma parte dessas culturas que mobilizaram o mundo. Não é à toa que houve uma revolução na Rússia. Poderia não ser a revolução que foi, mas alguma revolução ia acontecer. Com aquele teatro, aquela dramaturgia, aquelas artes plásticas, aquela música, aquela literatura, esse povo estava preparado para fazer uma revolução qualquer, mudar, virar o mundo de cabeça para baixo. E o Tchekhov na verdade, assim, o meu autor de cabeceira por um simples motivo. Nós, como país, passamos a existir a partir de 1822. Então, eu já montei Shakespeare, já montei Maquiavel, mas o nosso mundo começa no século XIX. Então, a gente dá conta de entender alguma coisa a partir disso, dos grandes autores do século XIX. A Ibsen, Bernard Shaw, e o Tchekhov é o maior de todos, não tem a menor dúvida. Né? Então é um autor que ele mexe com alguma coisa que até então não havia sido mexido. Ele faz peças, romances sinfônicos, porque ele tem uma abordagem muito mais próxima do romance. Isso foi uma grande inovação dele, e com características musicais. Ele tem 104 atos, 4 movimentos, muito determinados, e que tem, parece realmente que você está ouvindo uma sinfonia. Né? Então é um autor que me torna, além de que é um país continental, com desigualdade social, com um passado não escravagista, mas de servilismo, que tem uma ligeira semelhança, tem coisas muito diferentes, mas tem coisas muito próximas. Nesse ponto é verdade, eu estava fazendo pesquisas e achei uma citação curiosa do Antônio Calado, que ele dizia que poucos escritores estrangeiros são mais intrinsecamente brasileiros que Tchekhov. As elites russas não eram elites, eram fazendeiros e senhores de engenho que não eram bons nem maus, mas eram pessoas estúpidas, imprevidentes. Então, ele faz uma aproximação com a realidade retratada. Sim, eu acho que tem um personagem que eu acho que ele diz assim, a nossa inteligência, que ele fala primeiro dos músicos, do povo, que vive na imundícia, depois diz que a nossa inteligência ela é preconceituosa, intolerante. Parece que a gente está olhando para o Brasil, né, quando ele fala isso. E ele fala de uma questão que ele diz, será que daqui a 100 anos já se passaram mais de 100 anos, as pessoas vão pensar, que ele está falando da destruição das florestas, dos rios que secam, dos animais que morrem. O personagem do Asher é vegano, e ao mesmo tempo tem um outro lado, o Vânia, que é um fazendeiro culto, mas desistido num profundo processo de depressão, que eu acho que é um pouco o que as pessoas vivem hoje, né? Quer dizer, o que eu tenho de amigos que estão, eu não tomo, porque eu trabalho muito, mas que tomam antidepressivo é uma loucura, né? E os personagens do Tchekhov são crivados disso. Ele coloca esse mal-estar contemporâneo a ele, que é contemporâneo a nós. Verdade. Quem pensa se sente impotente. Verdade. Você é minha felicidade, minha vida, minha juventude. Eu sei que as probabilidades de você corresponder ao meu amor são nulas, 0. Mas eu não pedi nada. Eu só quero poder ouvir a sua voz e poder olhar para você assim. Eles podem ouvir. Se você me deixar falar sobre o meu amor, já vai ser uma felicidade imensa. Ah, que tortura! Eu te amo mais que tudo nessa terra. Eu te amo como a serra ama as flores e os sabiás. Eu te amo e te abro o coração. Eu te amo e aqui do chão ganho o sonho de voar. Os passarinhos que habitam a floresta fazem junto a mim a festa que criamos ao cantar. Zé, eu estava falando agora com o Eduardo. Sim. E ele falando da importância, que nem sempre no Brasil tem, dos papéis, digamos, considerados menores, terem artistas consagrados fazendo. Que dá realmente, não é um papel menor, ele tem uma participação menor, mas a relevância não é menor. Claro. Eu queria que você comentasse um pouco disso.
você está fazendo um papel que não é menor, mas Claro. Calderês, enfim, certeza. esse grupo especial que está fazendo Não, esses papéis. primeira coisa, depois de ter feito o papel de Vianinha, que eu ficava 2 horas em cena, blá, vomitando, gritando, chorando, rindo, amando, aquela coisa toda, para mim como ator também, fazer essa peça, que é um papel que não é o protagonista, ele também adquire relevâncias não só para você construir alguma coisa, uma peça importante dentro de uma engrenagem, porque a dramaturgia do Tchekhov ela é riquíssima e ela possibilita para cada ator, para cada entrada sua em cena, ela tem uma significação muito importante, né? Então, estar fazendo essa peça que não essa personagem que não é o protagonista, você vê a Valderez de Barros, ele faz um personagem ainda teoricamente menor até, né, da peça, mas quando ela entra, ela é construída de uma maneira dentro daquele universo que ela dá uma dimensão e uma importância para aquele universo todo, que sem essa personagem dela, que é a Babá, sem essa personagem a peça perde muito da sua qualidade. No meu caso, a mesma coisa. São personagens que você tem que construir com muito cuidado e dá muito trabalho. Dá talvez até mais trabalho do que ser o protagonista. O que você fala, você pode se esconder. É uma maneira tosca de eu falar isso. Se esconder atrás das palavras, dos textos. Esse não, esse você tem que construir, tem que elaborar outras maneiras de aproximação com o personagem para a construção, tem que saber colocar ele dentro desse contexto todo. Então, é um trabalhão, por menor que seja o personagem, porque a gente tem, às vezes, culturalmente, isso não é incomum, não. Eu já vi gente, por exemplo, ir fazer um papel na televisão ou no cinema e o cara ficar contando as falas. Ah, mas só tem essas falas. Então ele esquece que o não texto, o chamado subtexto, essa construção ela pode ser muito mais rica. Vou fazer um filme agora no Paraná, do Eduardo Nunes. Eu já fiz com ele um filme chamado Unicórnio. Ele é um cineasta lá do Rio de Janeiro, de Niterói, mais especificamente. Eu faço um pai de uma menina que tem um comportamento quase autista. Esse pai, ele só observa. Ele não só observa, né? Essa observação dele com essa filha, com esse afeto, com esse cuidado, tem dentro da história, entendeu? Muito mais importante do que eu ficar falando, filhinha, vem cá, o que está acontecendo, entendeu? Só esse olhar, ele é muito mais importante. Então, está quase distanciado, mas é ele quem vai ajudar a construir aquela personagem para ser discutida, para ser discutida dentro dessa história e dentro do mundo que a gente vive, né? E aqui é mais ou menos a mesma coisa. Então, a gente está trabalhando ainda. Foi um trabalho intenso, ainda está sendo intenso essa construção, e agora que estamos chegando no palco também se adquire outras conotações, porque você vai pegar uma espacialidade diferente, vai começar a mexer com iluminação e a gente tem que interagir com tudo isso. Então essa personagem, teoricamente pequena, quando ela entra, ela tem que dar o material, a substância, para que o protagonista, que no caso é o Brian, é a Camila, é a Ana Cecília, eles através da minha personagem, eles se retroalimentem para dar a dimensão que o personagem deles tem. Quer dizer, eu faço também um pai, eu faço parte dessa parentela, mas eu venho, na verdade, olha como é difícil, na pequena participação, ele vem para desestruturar essa família. E para isso tem que tomar um certo cuidado também para construir isso, para não ficar uma coisa banal, né? Eu fico muito feliz, primeiro porque eu posso respirar um pouco mais nessa peça e estar fazendo um texto que é muito importante
no momento para o teatro, porque para quem gosta de história, Tchekhov é daqueles grandes autores russos, né? Da turma do Dostoiévski, da turma do Gorky. Quando você começa a ler, falando, meu Deus, cada personagem, né? São seres fantásticos, com histórias fantásticas, com dimensões sociopolíticas geniais. Então nós vamos ver, por exemplo, nessa peça, eu tenho que dar sustentação, por exemplo, um dos discursos mais contundentes que o Tchekhov traz, que ele escreveu há 130 anos atrás, o que está acontecendo agora no Rio Grande do Sul. Essa destruição, essa catástrofe, essa tragédia. Ele já escrevia, alertava lá 130 anos atrás. Então, para a gente ver que é uma peça familiar, é risível, tem humor, mas tem muita solidão. Ele está tratando dessa questão humana e desse abandono que o ser humano, num certo sentido, dentro de determinados contextos, ele se encontra. Então, para quem assistir a peça, vai falar, meu Deus, há 130 anos atrás, ele já falava e a gente não aprendeu nada, e os discursos hoje são mais vazios do que 130 anos atrás. Pior ainda, né? É assustador, não é? Verdade. Então, para a gente, como artista, para o Grupo Tapa, com a história que ele tem de trabalhos consequentes, dentro da tragédia, dentro do drama, dentro da comédia, eu acho que é mais um trabalho bastante significativo para o Grupo Tapa, para o teatro brasileiro e para a humanidade. Eu acho assim. Perfeito. Lindo. Que paisagem. Paisagens maravilhosas. Magníficas, Excelência. Magníficas. Papai, amanhã vamos até a reserva florestal. Quer vir conosco? Senhores, por favor, senhores! O chá! Por favor, sirvam-me o chá lá no escritório. Tenho muitos afazeres hoje. Muito obrigado. Rodrigo, como é que é essa volta ao Tapa, 30 anos depois? Eu estava falando com o Eduardo exatamente isso. Quer dizer, faz 30 anos que eu não trabalhava com eles. Só na pandemia a gente fez um apanhado assim, das portas da noite, que na verdade era outra coisa. Eu sempre mantive contato, sabe como é? Porque o Tapa e principalmente o diretor do Tapa, o Eduardo, a gente tem muita afinidade assim, de pensamento, em relação ao teatro principalmente, sabe? Quer dizer, viu alguma coisa? Viu, conversamos, vamos falar a respeito, não sei o quê. Então eu mantive contato mais como espectadora e pessoa com quem eu conversava sempre, em planos e tudo, mas que agora aconteceu. Esse convite, né? E ele tá falando com ele, falei com o Zé Carlos também, ele falou uma coisa muito interessante sobre a dimensão dos papéis, né? Às vezes aqui no Brasil a gente tem uma ideia de falar, esse é papel grande, papel pequeno, né? Talvez pequeno na quantidade de falas, mas às vezes a importância dessas falas Fala um pouco disso, fazendo a babá, por exemplo. Olha, principalmente uma coisa, eu tenho 83 anos, adoro ter 83 anos, sabe? De viver essa idade que eu tenho, não outra, nenhuma outra. E é o seguinte, eu não tenho mais o fôlego para fazer uma écoba, como eu fiz. Nem Portas da Noite, ficar cantando durante 2 horas, circulando, andando e cantando em francês, não sei o quê. Não sei se aguentaria, talvez. Mas então eu não consigo fazer mais um grande papel de extensão, sabe? Um papel muito extenso e que precise de um fôlego muito forte para fazer, entendeu? Poderia fazer, mas com certeza não sairia como a época que eu fiz quando eu tinha o fôlego necessário. Então, a questão dos papéis, assim, no mundo todo, as grandes companhias, Comédie Française, então
Então tem as grandes atrizes, sabe, que vão envelhecendo, não vão fazer mais aqueles papéis, mas fica maravilhoso uma montagem com os pequenos papéis, considerados pequenos, feitos por grandes atrizes, entendeu? Então eu ambiciono para mim, eu não quero sair do palco, sabe? Fazer um papel extenso eu não consigo mais, eu tenho que admitir isso. Agora, em vez de ficar chorando em casa por não conseguir, isso eu tinha conversado bastante com o Eduardo também, sabe? E por isso veio esse convite de eu fazer a babá do Tchekhov. Primeiro, eu amo Tchekhov, sabe? Com o Tio Vânia, é a 4ª grande peça do Tchekhov que eu faço. Acho que ninguém no Brasil fez as 4, sabe? Eu fiz, eu estou fazendo. E sendo que o papel que eu faço agora é da babá, realmente, de quantidade, de extensão, ele é menor, sabe? Agora, o que eu brinco, o que eu me divirto, que é muito melhor do que ficar jogada no sofá da sala chorando porque não estou trabalhando. E eu estou no palco, entendeu? Meu Deus, eu quero lá que eu quero estar, não quero estar em outro lugar, não. Fazendo não importa o quê. Coisas que eu posso fazer, que eu ainda posso fazer. Então tá tudo bom. E dá mais trabalho fazer um papel assim, que tenha, digamos, uma participação menor em cena? Dá mais trabalho ou não? Não, depende do papel, né? A babá que eu estou fazendo do Tchekhov não me dá trabalho, só me dá prazer. Realmente, às vezes você tem uma aparição, não é o caso, mas se você tem às vezes uma aparição e muito forte, muito intensa, parece que a responsabilidade é maior. Você não pode errar, uma cena só você vai fazer mal, né? Mas não é o caso dessa. Essa tem algumas ceninhas pequenas, mas muito legais. Ela é importante, né? Porque ela é a única que enfrenta o professor, por exemplo. Exato. Fala mal dele nas costas. Pelas costas fala muito mal. E mais na presença, oh, sim, senhor. Então ela tem essa dimensão da própria funcionalidade da casa. Porque é difícil explicar assim, o que é a babá ou o mujik, sabe? Porque são coisas da sociedade russa da época muito específicas. A babá era uma pessoa da casa e não é da casa. Tanto que quando ele fala que se forem vender a propriedade, né, para onde que vai? Ele, a mãe e a filha. Esquece que a babá tem que ir junto, sabe? Ela vai como um acessório. Carga. É assim. Que bom. Obrigado, meu bem. Prazer em te ver. Muito, nossa, para que eu soube que você estava aqui. Agora eu vou mesmo lá conversar. Que bom, que bom, que bom. Só você. Tive uma babá tão parecida com você. Quer comer alguma coisinha antes de ir? Obrigado. Sabe, na 3ª semana da quaresma eu fui para Malitskor por causa da epidemia de tifo. Nossa, nos casebres o povo todo amontoado, fedor, sujeira, fumaça, bezerros e doentes misturados no chão, até porcos. Fiquei lá o dia todo sem sentar um minuto, sem beber uma gota,